Minha amiga e meu amigo, esse governo Lula não é muito sério. É uma coisa tosca, trágica e vergonhosa, indigna para estar liderando o país do tamanho do Brasil. Olha só, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, dava uma entrevista coletiva e o assunto era carestia, preço alto dos alimentos. Ele resolveu dar um conselho aos brasileiros, que se porventura não pudesse comer uma fruta, que passasse a comer uma outra de valor inferior. Assista ao vídeo. Em seguida eu volto com os comentários mais detalhados. Assista. Por exemplo, a laranja. A laranja, vários jornalistas econômicos já fizeram matérias reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doenças. Então o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai. Isso aí é o retrato fiel da incompetência e do deboche. Rui Costa. Esse indivíduo, ele foi governador por 2 mandatos consecutivos na Bahia. Ajudou a fazer com que aquele estado descesse de ladeira abaixo. O que esse cidadão não sabe é que fruta não faz parte do dia a dia dos brasileiros, nem cara dos brasileiros mais pobres, dos brasileiros menos privilegiados da nossa sociedade. Nem cara e nem barata. Não é uma prática comum comer frutas e nem mesmo verdura. Ele está medindo a realidade dos brasileiros pela régua dele. A questão é a seguinte: os preços dos alimentos no Brasil estão fora do comum, estão à altura. Não precisa ser economista para saber o desastre que é esse quadro. Faça o seguinte: entre no supermercado agora, com os olhos detalhados, vai olhando, observando, anotando, gravando, e volta daqui a 3 dias. Os preços sobem de tempo em tempo, de uma forma, numa velocidade assustadora. O pobre não pode comer. Não como o governo pensa. Olha só, senhoras e senhores. O governo Lula, ao longo de toda a sua história, ele fez campanha falando em comida, em 3 alimentações para o povo durante o dia. Foi assim em todas as campanhas, não só da dele, como da Dilma, e ao longo desses mais de 20 anos. Prometeu, prometeu, prometeu e nada cumpriu. Tanto é que o povo está mais faminto que antes. Na última eleição para presidente em 2022, quem não lembra dele? Prometendo aos brasileiros que se ele ganhasse as eleições, a população ia voltar a comer picanha e tomar cervejinha. Como voltar se não comia com frequência? Ganhou as eleições porque as pessoas de cabeça incauta, vazia, pobre de espírito e almas cebosas, desprovida de cultura e de informação, resolveram votar nele sob essa promessa. Ou seja, não agindo com a cabeça, mas sim com o estômago. Votaram nele. Logo após a sua posse, numa entrevista para um podcast, ele teve, Lula, a cara de pau de dizer que não prometeu nem cerveja e nem picanha, mas que as pessoas podiam comer pastel de caju, em tom de deboche. Depois, em uma peça publicitária do governo, em uma cena como se ele estivesse
no mercado, ele pega uma abóbora e essa foto ela é icônica, ele pega uma abóbora e faz a sugestão para as pessoas passarem a comer a abóbora. Quer dizer, a picanha ficou no passado. Já vimos orientação de membros do governo orientar os brasileiros a comer chicória. No decorrer da semana que passou, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, orientou, falou que, não é que orientou, ele falou que o Brasil ia melhorar tanto que as pessoas iam comer filé mignon. Quer dizer, já saiu da picanha para o filé mignon. E por último, criou uma polêmica há 2 dias atrás, o fato do governo ter sugerido vender alimentos vencidos ou estragados para a população. Quer dizer, aquele alimento vencido, à beira de estragar e estragado, ao invés de descartar, vender mais barato para a população, não levando em conta o dano que pode trazer à saúde da população e os danos sanitários advindos dessa medida. Diante da polêmica, o governo resolveu abortar, ou seja, dar um fim nessa proposta. E você sabe de quem é essa proposta de comercializar alimentos vencidos e estragados para a população? Desse mesmo ministro que aí está, Rui Costa. Então ele é uma usina de besteiras e só ideias tolas. É justamente por essa razão que a Bahia, sob o comando do PT, e já vai para mais de 20 anos, está aquela negação. Vou usar a palavra negação. Não existe fruta barata. Ele está falando de trocar uma fruta pela outra. Não existe. As frutas são todas caras. Então, senhoras e senhores, esse governo Lula, que faz campanha falando em comida, tentando fisgar o povo pelo estômago, porque na cabeça não tem nada mesmo. Uma parte da população brasileira não tem nada na cabeça. Então não adianta querer pegar as pessoas pelo cérebro, tem que pegar pelo estômago. Lula está sempre em todas as suas campanhas, e nessa não foi diferente, falando de comida, comida, comida. Ganhou as eleições. O que ele fez para tentar diminuir a fome do povo? Nada. Muito pelo contrário. O que ele fez foi para potencializar. Tanto é que já cortou quase 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Muitas dessas pessoas carentes que precisam e que têm nesse programa a única fonte de renda e meio de subsistência. No decorrer da semana passada, ele anunciou o corte de outras novas 400 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Esse cara tem compromisso com os brasileiros? Ele tem compromisso em combater a fome? Não, senhoras e senhores. A fome e a ignorância, a fome e a desinformação são as armas de Lula e do PT para se manter no poder. Uma população informada não cai nas lábias dele. Uma população bem alimentada, com a vida bem estruturada, não vai deixar se levar pela promessa deles. Por essa razão, eles fazem da desinformação e da miséria uma arma de cooptação de parte da população. A minha mãe tem um ditado que diz o seguinte: enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. Enquanto existir otário nesse Brasil, e não são poucos, que votam no Lula com base nessas promessas, o PT vai estar sempre assim, surfando, mandando, ocupando postos de destaque no país, não para melhorar a vida da população, mas sim a alimentar a sua gana de poder pelo poder, enquanto a população padece, geme e sofre. Então a população precisa antenar. Uma boa parte da população brasileira permite que isso aconteça. Que um ministro desprovido de inteligência vem destilar ideias tolas como se fosse uma coisa normal, com o objetivo de melhorar a vida da população, e não vai, porque
é um devaneio, é ilusão, é uma mentira. Para todo mundo entender, é um viajar na maionese. Não quero generalizar, mas o Brasil é um canavial de otários. O Brasil é um canavial de otários. E tanto é que tem muitos otários nesse país, sem querer generalizar, que tipos assim chega a ministro, que tipo como Lula chega a presidente. Tipos assim é o reflexo, é o retrato, é a imagem fiel de quem vota neles. A democracia, ela é muito boa, é o melhor sistema que existe, mas tem esse lado. O voto do cara que pensa, o voto do camarada culto, tem o mesmo peso que o voto do idiota, do otário. E o otário, lamentavelmente, não só no Brasil, mas como no mundo, é a minoria. E eles ganham não pela qualidade, mas sim pela quantidade. Por isso está aí, o Brasil descendo ladeira abaixo. Ah, lembrando, prometeu picanha, prometeu chicória, prometeu cervejinha. Lá no Nordeste, em especial, sabe o que o povo está comendo e disputando? A fila do osso. O açougue, o frigorífico, abate o gado, tira a carne, comercializa. Aquele osso que deveria ser descartado é distribuído para a população, que vai de forma agradecida receber esse benefício. Um verdadeiro escárnio. E digo mais, essas mesmas pessoas que foram enganadas por Lula, que tiveram a transposição das águas do Rio São Francisco interrompidas, que não teve acesso à picanha, e nem poderia ter, porque picanha é um pedaço pequeno do boi, não dá para toda essa gente, ainda com todas essas mentiras, com todas essas maldades, com toda essa crueldade que Lula está fazendo contra essa gente, se ele vir candidato, acredite, eles votam nele. Porque minha mãe disse um dia, enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. E eu digo, o Brasil é um canavial de otários.